Boa noite, igreja. Boa noite. Deus. Vamos então ouvir mais uma vez a palavra do Senhor nessa noite de domingo, né? E o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte. Qual a distância entre a desistência e o milagre? Qual a distância entre desistir e o milagre acontecer na sua vida? Amém? Nós vamos meditar sobre isso de acordo com a palavra que está lá no Evangelho de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos. Marcos, livro de Marcos, Evangelho de Marcos, nós vamos ler no capítulo 2. Marcos 2. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 2, todo mundo encontrou? Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? A palavra diz assim: dias depois, significa que algo já estava acontecendo antes. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa, ou seja, a fama espalhou por ali. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Deus, em nome de Jesus, entrega-te a autoridade dessa pregação que será ministrada. Que o Senhor venha falar com cada um de nós. Que o nosso coração esteja aberto para receber, meu Pai, a semente que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nós cancelamos também toda manifestação maligna e permitimos que somente o Senhor esteja sobre esse lugar e que sejamos influenciados e alcançados por Ti essa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar. Vamos lá, igreja. Com tosse ou sem tosse, vamos lá. Então vamos entender o contexto dessa história. A palavra já começa dizendo que
Dias depois, Jesus voltou a Cafarnaum. Significa que ele já esteve naquele lugar e que ele estava voltando. Na verdade, nesse período, Jesus já estava morando em Cafarnaum. Alguns acreditam que ele morava junto com Pedro, na casa de Pedro. Outros que ele morava em sua própria casa, mas não era junto da sua família, que morava em Nazaré. Tá. Então Jesus saiu de Cafarnaum, e no sair de Cafarnaum ele continuou então levando a palavra, curando. Aqui para trás eu tenho dizendo assim, ó, tem um texto que fala sobre a cura de um endemoniado em Cafarnaum, antes dele sair. Eu tenho aqui, ó, que Jesus fez muitas outras curas. Jesus, antes de sair, curou a sogra de Pedro. Jesus cura um leproso. E aí ele volta para Cafarnaum. E quando ele volta para Cafarnaum, e foi então para a sua casa, aquilo começou a correr entre a vizinhança. Porque imagina vocês, ele estava ali, começou, fez uns milagres, curou a sogra de Pedro, curou o endemoniado, libertou aquele endemoniado e saiu. No que ele saiu, a fama dele começou a se espalhar. Não só ali, mas em outros lugares também. Porque não tinha internet naquele tempo, mas tinha o quê? A palavra. As pessoas iam contando uma para as outras, e para as outras, e para as outras, e a fama ia correndo. É igual fofoca no interior, rapidinho espalha. E quando Jesus voltou, que ele achou que ele ia descansar, que ele foi para casa descansar, as pessoas começaram a ir atrás dele, para poder ouvir o que ele tinha para dizer, para poder receber uma cura, um milagre. E a palavra vai dizer assim, que as pessoas eram tanta gente, que elas já não cabiam nem na porta mais da casa. Significa que alguns entraram, outros ficaram de fora mesmo, outros ficaram bem mais longe, mas estavam ali, aquela multidão, todo mundo para ouvir Jesus falar. A palavra vai dizer que os escribas, eles estavam sentados. Então as pessoas estavam sentadas ouvindo o mestre falar. Eu já disse para vocês que o povo judeu, eles não falam nada que é importante de pé. Então estavam todos sentados ali, ouvindo as falas de Jesus, quando de repente chega de longe 4 homens com um paralítico, no total 5 homens, levando então uma maca, uma cama, aonde esse paralítico estava. E elas começam a se aproximar e ver que havia muita gente e que era impossível chegar até o mestre, passando por aquela multidão. Como que eu posso imaginar que eles não eram dali? Primeiro, eles chegaram, a multidão já estava lá. Outros pontos na história me levam a crer que esse povo não era dali, que não eram pessoas conhecidas, que eram pessoas que vieram de fora, e por isso chegam também depois. Claro que havia também a dificuldade de já estar carregando um homem. Precisavam 4 para carregar um. E quantas vezes nós temos que carregar também pessoas nos nossos ombros espirituais? Quantas pessoas em oração é necessário para que uma alma possa se levantar? Quantas pessoas oraram por mim no momento que eu estava lá fora, que dobraram o seu joelho? Lá na minha família e com as minhas amigas, existe até uma disputa com a minha amiga, na verdade, de quem me levou para Jesus. Meu pai fala que foi ele, Lubiana fala que foi ela, aí minha mãe fala, tem todo mundo quer um pouquinho. E na verdade todo mundo tem uma porcentagem, porque todo mundo se levantou e orou, independente de quem me levou fisicamente no lugar. Já haviam pessoas orando há muito tempo para que isso acontecesse. E assim como aconteceu comigo, aconteceu com muitos, e aconteceu com aquele paralítico. Foi necessário 4 homens, sabe-se lá quantos se mobilizaram para que aquilo tinha acontecido. Porque às vezes a gente só dá atenção na história que está sendo contada, no fato que está sendo contado. Mas o que aconteceu antes? E o que irá acontecer depois? Às vezes a gente não para pensar nisso. E é importante. E a palavra
pessoas. Não sei se ele queria estar ali, já que ele não andava, ele até poderia ter sido levado à força. A palavra não vai dizer se ele estava feliz de estar ali, se ele estava cansado, se ele veio reclamando fora fora, por que vocês estão me levando, por que está aqui? Mas e quantas pessoas chegam para Jesus desse jeito? Quantas pessoas reclamando, quando vê já está lá? Aqueles que às vezes a gente acha que nunca vai aceitar Jesus, e no momento de espanto está lá louvando a Deus e adorando. Eu falo que aqueles que mais implicam são fortes candidatos a estar na presença de Deus. Aquele que mais implica, que passa reclamando, que passa xingando, como diz, xingando os crentes, é um forte candidato para estar lá dentro. Eu não sei, a palavra não vai dizer como esse paralítico estava, só me diz a condição física dele. Mas me diz também a condição espiritual, que eu vou falar na frente. Mas não fala se ele estava feliz de estar ali, não fala se ele estava ansioso, não fala se ele queria ver Jesus, não fala se ele reclamou, se ele foi à força, só fala que 4 homens levaram ele paralítico. E é um fato tão importante, é um fato que foi visto por todos, que ele é contado em Mateus e em Lucas também. É algo que teve importância. Foi algo que mudou. A palavra vai dizer que todos saíram dali admirados. Admirados por quê? Primeiro ponto. Quando os escribas vão dizer assim, no seu coração, pensarem na verdade, porque eles não falaram, eles arrazoaram no coração, ou seja, aquilo estava no coração, era uma iniquidade que estava ali no coração daqueles homens, dizendo que Jesus estava blasfemando porque só Deus poderia perdoar pecados. É porque, de acordo com a cultura dos judeus, até hoje, nem o Messias tem o direito de perdoar pecados, você sabe? Eles não acreditam nisso. Eles acreditam que o Messias ainda virá, mas que ele não vai perdoar pecados, porque só quem perdoa pecados é Deus. Olha que estranho. Ó Senhor Jesus. E Jesus é Deus. É Senhor Jesus. Amém. Tipo assim, amém. Respeito a crença deles, mas não faz absolutamente nenhum sentido, porque Jesus, ele e o Espírito Santo vem para perdoar pecado, porque sem o perdão a gente não vai para o céu. Literalmente, a gente comete todos os pecados. Mas é só o perdão que leva a gente para o céu. Mas por quê? Nesse caso. Porque na cabeça deles, o Messias que vai vir, vai fazer uma libertação física. Vai libertar o povo. Lembra que é por isso que eles não queriam, não pediram para soltar Jesus e sim Barrabás, porque Barrabás, apesar de ser um criminoso, era um revoltoso que lutava pela libertação física do povo de Israel. Então, na cabeça deles, o Messias não pode perdoar pecados. Então, ainda que eles pudessem pensar que ele até poderia ser o Messias, que não era o caso, ele não poderia perdoar. Então, no coração deles, aquilo era um pecado absurdo, uma blasfêmia. Mas nós vamos chegar nesse ponto depois. O fato é que nós temos 4 homens carregando um paralítico. E quando eles se aproximam e eles veem aquela multidão e a porta toda tampada de gente e não dava para você ver nada, eles pararam e pensaram: como que nós vamos passar? Não tem como. Não tem como, porque uma coisa é passar uma pessoa pela multidão. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A dificuldade que ela teve. Agora você imagina 4 homens carregando um paralítico no meio de uma multidão. Lembrando que o povo naquele tempo não era o povo lá no carro, não. Né? Então eles pararam e pensaram: não dá. Só que nesse momento que eles pararam e pensaram que não teria como ir, eles não desistiram. E esse é o ponto-chave dessa história. Porque qual é a distância entre a desistência e o milagre? É você continuar. Eles não desistiram. Eu não sei de onde eles vieram, se vieram de longe. Muito provavelmente tiveram obstáculos no caminho. E eles chegaram lá, no ponto do milagre, e viram que não tinha como entrar. Eles podiam muito bem ter voltado para trás, falar: não dá. Nossa, que perda de tempo. Nossa, como que a gente cansou para chegar até aqui. Mas não vai dar, não tem como. Olha aquela multidão, não tem como passar pelaquela multidão. É totalmente inviável.
E se eles tivessem desistido nesse ponto, ninguém ia crucificar eles. Porque eles tentaram e realmente era difícil. Mas eles não desistiram. E quantos de nós, diante de um obstáculo, às vezes muito menor do que o que eles tinham, nós simplesmente largamos e voltamos. Deixamos tudo para trás, levamos conosco a reclamação e a murmuração e voltamos. Quantos obstáculos que surgiram à minha e à sua frente nos fizeram desistir? Desistir de sonhos, já que nós estamos falando do projeto de vida. Quantos sonhos você largou para trás porque um obstáculo estava à sua frente? Quantas vezes você olhou para uma situação, não viu uma saída aparente e achou melhor voltar para trás? Eu não sei você, mas várias vezes isso já aconteceu comigo. E essa história é um estímulo para nós, não só no âmbito espiritual, porque na vida do cristão existem sim muitos obstáculos, e se nós desistirmos, nós não vamos para frente, nós não vamos rumo ao caminho, ao alvo. Mas em todas as áreas da nossa vida, é um ponto de reflexão. Será que eu realmente preciso voltar atrás diante de uma dificuldade, de um obstáculo? Ou eu posso parar, analisar e caminhar? Que foi o que eles fizeram. A palavra vai dizer que quando eles viram a multidão, significa que eles não estavam no meio dela, porque eles viram que não era possível passar. Eu fico imaginando essa cena, imaginando lá na porta, se uma distância daqui lá na porta, todo mundo reunido na porta da casa de Jesus. E eles olhando aqui, chegando de longe, cansados, cheios de poeira, carregando aquele paralítico. Olha e vê aquela multidão. Como, gente, é impossível chegar lá. Como que nós vamos levar ele para o mestre? Olha o tanto de gente. Olha, tem gente para todo lado. Será que bate um desânimo? E em mim, com certeza. Agora imagina, eles cansados, olhem para essa situação. Mas eles pararam e olharam à sua volta. Olharam em volta. Eles não simplesmente olharam para a multidão, mas eles olharam à sua volta. Quais seriam as possibilidades? Porque sempre existe possibilidades, sempre existem escolhas, sempre tem um jeito. E quando eles de longe olharam aquilo, eles perceberam que do lado da casa havia uma escada que levava para o eirado, que estava logo acima de onde Jesus estava. O que eu quero que vocês entendam com isso? Se ele já estivesse no meio da multidão, ele ia conseguir ver isso? Sim ou não, igreja? Não. Se ele estivesse no meio da multidão, ele não conseguiria enxergar a possibilidade que estava ao lado. Eles precisaram olhar de longe para poder entender que havia uma saída. E às vezes nós estamos querendo resolver um problema no meio do problema, no furacão, no olho do furacão, quando às vezes é necessário eu me afastar e ver o que está à minha volta, as possibilidades. Eu já falei para vocês uma vez do dono da Ravon falando que os problemas que ele não conseguia resolver naquele momento, que pareciam ser impossíveis, ele parava e ia resolver os outros. E aos poucos a solução ia aparecendo. E muitas vezes nós queremos soluções imediatas, só que nós não estamos nem no local certo, nem no momento certo, nem nas condições certas. Se aqueles 5 homens estivessem no meio da multidão, jogados ali naquela emboleira, um falando de cá, outro falando de lá, todo mundo tentando ouvir Jesus. Gente, você já viu na escola quando reúne todo mundo? Você tem que ficar o tempo todo assim: quem está me ouvindo, bata 3 palmas. Para os meninos parar de falar. Porque todo mundo começa a falar ao mesmo tempo. E o povo daquela
conversa, porque ele era considerado impuro. Se ele estivesse no meio da multidão, ele estaria sendo massacrado, de um lado e para o outro. Então a atitude daqueles homens foi uma atitude sábia, de olhar por fora. E às vezes o que nós precisamos é sair e olhar por fora. E olhar a situação de um outro ângulo. Ou às vezes nos colocar no lugar do outro na situação. É algo que eu tenho praticado. Quando fazem algo comigo e que me deixa muito raivosa, que não é difícil, eu paro e tento me colocar no lugar da pessoa para ver por que aquela pessoa fez isso, para tentar entender, ter um pouco de empatia com aquela pessoa, entender por que aquilo aconteceu. E muitos problemas são resolvidos assim, com paciência, com sabedoria, com estratégia. Porque outro ponto importante dessa mensagem é que aqueles homens criaram uma estratégia para chegar até Jesus. O problema é que grande maioria das pessoas estão querendo chegar até Jesus pela multidão. E em uma multidão, uma pequena parte será ouvida. A outra vai voltar para casa frustrada. Se tiver ali atrás de algo, vai voltar frustrado. Porque a maioria que estavam ali não estavam simplesmente para ouvir o que Jesus tinha para dar, mas aquilo que ele poderia oferecer. E quando eu estou atrás daquilo que Jesus pode oferecer e estou no meio da multidão, grande chance de eu voltar para casa frustrado. Porque quando eu vou encontrar a palavra, o alimento, ele sempre vai estar ali. Jesus estava ali para ensinar o que a palavra diz. Mas muitos estão simplesmente para receber algo físico, algo material. E a multidão não é o melhor lugar para isso. Já viu quando chega alguém, não sei, eu me lembro de um fato, gente, eu era criança, morava lá no São Luís. E tinha um povo que era evangélico, não faço ideia de que igreja, mas eles eram americanos. E eles vieram, gente, esse dia foi mágico, mas foi bem traumatizante. Eles vieram naqueles ônibus, os gringos, tudo, né? E traziam. Oi? Elders que chama. Eu sei que era evangélico, eles falaram que era evangélico, mas eu não sabia de nada ensinar. Eu estava ali por quê? Porque eles estavam dando presentes. Eles se reuniram numa casa, eu não esqueço dessa casa, eu já até morei nessa rua. E a casa tinha um quintal grandão assim, e eles pararam aquele tanto de ônibus, e eu vi aquela multidão. Aí eu fui ver o que tinha na multidão, né? Curiosa, menina andando na rua, que eu fazia tudo lá. Aí quando eu vejo, alguém falou, vocês estão dando presente. E os meninos todos correndo, né? Tanto de menino correndo. E eram umas coisas bacanas demais, que tinha, na época, kit de maquiagem, isso que era. Pra gente ali, era coisa caríssima, que eles trouxeram dos Estados Unidos. Só que para você alcançar eles, meu Deus, tinha que passar por uma multidão de criança, não só criança, tinha adulto também, mas mais era criança, porque estavam ali, porque eles já tinham até pregado, que eles tinham pregado lá, para depois entregar. Só que eu cheguei na hora do presente. E aí aquele tanto, e eu falei, meu Deus, eu preciso ganhar um presente desse, aquelas bolsinhas mal bonitinhas, cheias de coisa. Eu desesperada, ainda bem que eu era com cisco, eu era magrinha, eu fui entrando no meio da multidão, assim, Quando eu cheguei na grade, aí eu não lembro mais se foi uma mulher ou foi um homem. Eu sei que virou para mim e começou a falar em inglês. Eu, o quê? Eu não estou entendendo nada que a pessoa está falando. E falando. Aí eu começava a falar, não entendo. Eu também não entendo nada. Eu só queria o presente. E depois, com muito custo, que eu já tive uma sagada inteira ali, eu consegui. Consegui. Uma bolsinha, tinha um espelho, tinha um monte de coisa. Gente, foi muito difícil, mas eu consegui. Mas muitos saíram de lá chorando, porque não conseguiram pegar o presente. Porque todo mundo foi numa muvuca. Era igual quando ia o Papai Noel, gente, naquele caminhão, a gente ficava doida. Muitas vezes não conseguia pegar, porque é muita gente. Então muitos saem frustrados, porque não conseguiu o que queria. O problema o problema é o que você quer. Às vezes você precisa mudar o seu foco. Porque se as pessoas estivessem ali,
todos sairiam satisfeitos, porque todos iriam ouvir. Mas quando eu quero algo diferente, que não está no protocolo, porque quando você vai fazer um evento, por exemplo, você coloca tudo no... esqueci o nome que dá. Não é tudo, né? Que vai acontecer no evento. Se eu quero algo diferente, eu vou sair frustrado, porque aquilo não está cronometrado, não está no cronograma. O cronograma ali era ouvir a palavra. Mas muitos não estavam ali para isso. Os escribas, por exemplo, estavam ali para fazer julgamento. Então, a maioria da multidão sai frustrada. E às vezes nós estamos procurando na multidão aquilo que a gente só vai encontrar lá no íntimo, lá no meu quarto, lá no joelho dobrado. Jesus vai dizer assim, quando for orar, vai para o seu quarto, fecha a porta, dobra o joelho. Para que eu, você estamos atrás de multidão se a gente tem direito à intimidade? A gente tem acesso ilimitado a Deus. Ah, Senhor Jesus. Para que sair correndo atrás de multidão? Para que ir atrás daquilo que muito provavelmente eu não vou alcançar? E esses homens tiveram a sabedoria de entender que pela multidão eles não alcançariam a meta. Eles não chegariam a Jesus. E eles começaram a analisar as possibilidades. E quando eu começo a dar atenção nas possibilidades que existem, as portas se abrem, as possibilidades acontecem, porque tudo que eu foco expande. Quando eu começo a olhar, já viu quando você quer um carro, você começa a ver aquele carro o tempo todo. Outro dia eu falei com a minha colega do carro, nem eu estava vendo o carro, eu disse que toda hora ela passa na rua, ela vê esse carro. O mesmo carro. Por quê? Eu foquei a minha mente naquilo. E quando eu foco a minha mente em algo, a tendência é o meu cérebro começar a reparar mais naquela situação. Se eu foco a minha mente em coisas boas, em coisas que edificam, coisas boas e coisas que edificam vão aparecer para mim. Quando eu foco a minha mente em murmurar, reclamar ou ver aquilo que não presta, é igual a IA no celular. Começa a mostrar tudo pra gente. Você fala uma coisa e daí a pouco está aparecendo lá para você. A nossa mente também é assim. A nossa mente, se você começa a focar em algo, ela começa a mostrar para você aquilo. Então vamos focar a nossa mente em algo que é bom. Aqueles homens focaram a mente deles em descobrir uma saída, ou melhor, naquele caso, descobrir uma entrada. Eles precisavam entrar naquele lugar. Eles precisavam ir até Jesus. E eles viram que pelo caminho normal não seria possível. E aí eles encontraram essa entrada. Natanael, apaga a luz para mim, por favor, que eu quero mostrar uma imagem. De como eram as casas naquele tempo. Tenho duas imagens. Uma. Vamos ver, deixa eu descer aqui para ficar melhor. Uma é a casa, essa aí é a casa por dentro, tá? Isso é dentro da casa. Tem uma entrada, porque a outra imagem não ficou boa. Tem uma entrada, você entra, eu já mostrei uma imagem assim uma vez. Aí é o lugar onde ficam as cabras, a manjedoura, no caso da outra história de Jesus. Fica também a cozinha. E aí, ali, provavelmente é um quarto. E em cima, tínhamos dois tipos de casa naquele tempo de Jesus. Uma que é essa, que tem como se fosse o eirado da história ali, como se fosse uma varanda em cima. E vocês estão vendo que aqui tem uma porta? Dá para ver? Essa aí é a chamada, a porta do quartinho do profeta. Alguém sabe me dizer por que esse quartinho tem esse nome? Esse quartinho era a tal da hospedagem que tem na história do nascimento de Jesus, mas eu vou pregar sobre isso outro dia. A hospedagem era esse quartinho, que era como se fosse um quarto de visitas. E ele foi criado lá no Antigo Testamento, no tempo de Eliseu. Lembra quando Eliseu passava sempre à frente da casa de uma mulher muito rica? E um dia ela virou para o marido dela e falou assim: vamos construir um quartinho para esse profeta, para que ele possa se acomodar no meio das suas viagens?
E ela construiu um quartinho na casa dela, assim, com uma escadinha que chegava até o quartinho. E ficou famoso o quartinho do profeta. E no tempo de Jesus, muitas casas tinham um quartinho do profeta, que era justamente por isso, por essa história lá atrás, que foi conservada, que era onde ficavam as visitas. Agora tem uma outra imagem do outro tipo de casa, que é o da nossa história, que é esse tipo de casa aqui. Eu tenho a entrada, igual tinha na outra, a outra porque estava aberta por cima para a gente ver, que muitas ficavam abertas mesmo. A entrada aqui da casa e do lado de fora, um eirado. O que é um eirado? É como se fosse um terraço, o teto da casa. Aqui não tem aquele quartinho. Algumas tinham, outras não. Mas tem a escada, tá vendo? E a maior parte do dia, eles passavam nesse eirado. Por quê? Era muito quente. O lugar era muito quente. Então, a maioria faziam refeições ali. Ficavam ali na hora do descanso. Alguns colocavam tipo uma tenda aqui para ficar mais fresco ainda. E esses eirados, geralmente eles eram feitos com o capim e barro. Então era algo que era resistente, mas ao mesmo tempo era fácil de ser retirado. Amém? Pode acender a luz aí, Natanael. Então, é numa casa como aquela da imagem que Jesus provavelmente estava. Havia uma escada do lado de fora e um eirado em cima. E a palavra vai dizer que quando eles viram essa escada, eles viram uma possibilidade de chegar até o mestre. E eles então deram a volta pela multidão, subiram as escadas e lá em cima do eirado, que era Jesus estava debaixo desse eirado, lá em cima desse eirado, eles viram que tinha possibilidade de fazer um furo por onde daria para passar aquela marca. E foi o que eles fizeram. Eles pegaram esse paralítico, eles subiram essas escadas, eles abriram um buraco, eles desceram com o paralítico, provavelmente amarraram uma corda, desceram com ele e exatamente onde Jesus estava, o paralítico chegou. Se ele tivesse ido pela multidão, ele não chegaria até ali. Mas como ele resolveu olhar por um outro ângulo, eles resolveram tentar uma nova estratégia, eles conseguiram encontrar Jesus de uma outra forma, de uma outra possibilidade. Que eu acabei de falar com vocês, qual a possibilidade hoje que nós temos de encontrar Jesus? É possível encontrar Jesus no meio da multidão? Sim, é possível. Depende do que você está querendo buscar. Se tiver um cronograma de Jesus ali, o que ele vai fazer, você vai encontrar. Se você estiver indo para buscar realmente o alimento espiritual, você vai encontrar. Mas existem outras possibilidades. Nós temos como encontrar Jesus através do nosso jejum, da nossa oração, da nossa intimidade, do nosso relacionamento. Depois que Jesus morreu na cruz por nós, várias possibilidades foram abertas. Portas se abriram porque o véu se rasgou. E hoje nós temos o contato direto. Mas naquele tempo ainda não tinha. E a atitude daqueles homens fez com que aquele paralítico alcançasse a verdade. E a única possibilidade que ele tinha de ser curado. Por que a única? Será que não tinha como ele ser curado por um médico? Não tinha. E eu vou explicar por quê. Então eles desceram aquele paralítico. E quando eles desceram aquele paralítico, que Jesus se deparou com aquela cena, Jesus ficou admirado com a fé daqueles homens. Não uma fé morta, mas uma fé com atitude. Porque a palavra vai dizer que a fé sem obras é uma fé morta. Se aqueles homens tivessem simplesmente no seu coração a certeza que Jesus curaria, mas se eles não levassem aquele homem, se eles não pensassem em outra possibilidade, a fé daqueles homens seria uma fé morta. E uma fé morta, ela não move montanhas. Mas Jesus fica admirado com a fé e com a atitude daqueles homens. E algo acontece ali que é no mínimo curioso. E às vezes a gente não percebe.
milagres de Jesus, o que Jesus pergunta? O que queres que eu te faça? Porque Jesus precisa que você saiba o que você quer. Mas Jesus não pergunta isso para ninguém nessa história. Jesus não chega para aquele paralítico e fala: o que você precisa? Ou não chega para aqueles homens e fala: por que você está trazendo esse homem aqui? E Jesus não pergunta isso porque já era óbvio. A atitude daqueles homens, a fé daqueles homens já estava demonstrando exatamente o que eles queriam. E a palavra vai dizer que Jesus, admirado da fé deles, vai agir em favor do paralítico. Às vezes Jesus não precisa nos perguntar o que nós precisamos, porque as nossas atitudes já refletem aquilo que nós necessitamos. Existem situações que nós mesmos precisamos acreditar naquilo que a gente precisa, mas às vezes a nossa atitude de fé mostra exatamente aquilo que nós precisamos. E naquele momento, Jesus já sabia exatamente o que era preciso. Qual que era a primeira necessidade daquele paralítico? O que aquele paralítico precisava? Alguém se arrisca a falar? Ser curado. Somente isso. Exatamente. Jesus não cura aquele homem de imediato. A palavra vai dizer assim, vou ler, para ficar mais fácil. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Aí ele veio falar dos escribas e tal. Primeiramente, Jesus não chegou para aquele homem e falou assim: levanta e anda. O que Jesus faz? Os seus pecados estão perdoados. Primeiro de tudo, Jesus liberta aquele homem da prisão, do pecado que estava sobre ele. Então a primeira necessidade daquele homem não era ser curado fisicamente, era ser curado espiritualmente. A sua alma precisava de cura, a sua alma precisava de libertação. E foi o que Jesus de imediato fez. Os seus pecados estão perdoados. Toda a carga que está sobre você, eu estou tirando agora. É isso que Jesus fez. Ele libertou aquele homem. E assim que Jesus fez isso, ele já saiu andando? Não. Por que eu sei que assim que Jesus falou que os pecados estavam perdoados, ele não saiu andando? Porque lá na frente ele fala assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ou seja, eu sou Deus, ele está dizendo. Disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou. Quando Jesus perdoou os pecados daquele homem, ele ainda continuou deitado. Então eu não tenho aqui apenas um milagre, mas Jesus está realizando 2 milagres nesse momento. Ele está libertando a alma daquele homem, ele está quebrando as cadeias que existiam dentro daquele homem, e depois ele cura o físico daquele homem. Porque para o Senhor o mais importante é a nossa alma. Isso aqui é passageiro. E Jesus deixa isso bem claro naquele momento. Porque ele está ali para libertar almas. Os milagres físicos que aconteciam era algo bom, mas todo milagre de Jesus era um milagre passageiro, temporário. Porque Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele morreu depois. Jesus curou esse paralítico, mas ele com certeza morreu depois. Então é algo temporário. E por que Jesus primeiro perdoa os pecados daquele homem? Porque ele quer que eu e você tenhamos uma vida eterna. É mais importante o que vai acontecer com a minha e com a sua alma do que o que vai acontecer com o meu e o seu corpo. E é isso que Jesus deixa bem claro.
Ele deixa bem claro que ele está ali para libertar almas, para curar almas. E o físico é uma consequência que pode ou não acontecer. Por que tem pessoas que oram a vida inteira por um milagre físico e não acontece? Eu lembro da Ludmila Feber falando do sonho que ela teve, né, de um lugar cheio de órgãos. E ela acreditou que Jesus então iria curá-la daquele câncer. No entanto, ela foi levada. Por quê? Uma mulher de Deus, que vivia em oração, em pregar o Evangelho. Justamente por isso, porque Jesus está preocupado com a nossa alma. O milagre físico é algo passageiro. É maravilhoso, quando Jesus cura. É maravilhoso quando Jesus liberta alguém, mas é algo temporário, porque esse mundo é temporário. E nós precisamos ter consciência disso. Então Jesus primeiro cura a alma daquele homem. Mas para mostrar a sua autoridade e para concluir, porque a obra de Jesus ela é perfeita, ela é completa, ele manda aquele homem se levantar. Mas ele não manda aquele homem se levantar e andar. Ele dá uma ordem expressa. Ele vai dizer: levanta, pega a sua cama e vai para a sua casa. Por que Jesus mandou aquele homem para a casa dele? Sendo que várias pessoas que foram curadas e libertas foram atrás de Jesus, seguiram Jesus. Imagina, às vezes aquele homem estava ansioso ali para continuar ouvindo a palavra de Jesus, porque ele continuou falando. Mas Jesus manda ele embora. Imagina, você acaba de receber um milagre. E aí você quer aprender mais, você quer buscar mais. Aí Jesus fala: não, você vai voltar para sua casa. É até meio frustrante isso. Mas Jesus dá uma ordem expressa. Ele diz: levanta, toma a tua cama e vai para a sua casa. Por que Jesus manda aquele homem para casa? Porque o milagre havia acontecido, mas a fase não tinha terminado. Como assim? Aquele homem precisava resolver os seus problemas, que muito provavelmente foram gerados dentro de casa. O problema da sua alma foi gerado com os seus. Os pecados que foram perdoados aconteceram na sua casa. E aquele homem que recebeu o perdão, agora precisava aprender a perdoar, agora precisava voltar e refazer a sua história. E por isso ele precisava voltar. E aquele homem também precisava levar para aquele local o nome de Jesus, aquilo que aconteceu. Imagina aquele homem, na palavra não diz quanto tempo ele era paralítico. Imagina aquele homem chegando em casa, andando. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa chegar com as suas próprias pernas, caminhando. No mínimo, a curiosidade de todos ele ia chamar. Mas mais do que isso, aquele homem precisava resolver as questões da sua família. E é por isso que ele ainda não estava autorizado a seguir com Jesus. Porque Jesus jamais vai te mandar fazer algo que você não está preparado para fazer. Nós precisamos nos preparar, são etapas. Sabe o jogo? Não tem as fases? Só que no jogo existe algo, que é o que eu não sei falar nada disso, mas eu sei que existem códigos que você pode digitar e que você consegue mudar de fase sem fazer tudo que aquela fase exige. Eu lembro que eu ficava vendo meu pai jogar e às vezes ele ficava tentando olhar na internet os códigos para ele mudar de fase, que às vezes ele conseguia mudar na bendita da fase. Por quê? Para você mudar uma fase pelas maneiras reais, você tem que cumprir tudo que exige ali. Você tem que pegar uma vida aqui, você tem que fazer não sei o que lá, dependendo do jogo. Você tem que abrir uma porta ali para depois você mudar de fase. Só que é possível burlar o sistema e pegar códigos que vão te fazer mudar de fase sem cumprir tudo que você tinha que cumprir. Então, no jogo que a gente joga na internet, no computador, isso é possível. Mas no jogo de Deus isso não acontece. Eu e você só vamos mudar de fase depois de cumprirmos todas as etapas que a fase que nós estamos exige.
Jesus não vai te colocar lá na frente se você não tiver cumprido o que você tem que resolver aqui atrás. Quantas pessoas estão paradas, não avançam, porque ainda não concluíram o que tem que concluir nessa fase da sua vida. E aí às vezes até jogam a culpa em Deus, diz: a minha vida não evolui, minha vida não vai para frente. Mas Deus não vai te colocar em uma fase diferente se você não cumprir tudo que você tem que cumprir na fase em que você está. E é por isso que aquele homem não pode continuar ali, porque ele precisava concluir a sua fase na sua casa, para que ele pudesse avançar, para que ele pudesse ter uma nova vida, para que ele pudesse se tornar um novo homem, e para que ele pudesse continuar caminhando, literalmente caminhando. Ele precisava voltar. E ele só conquistou esse milagre porque pessoas acreditaram nele e em Jesus. Se aqueles 4 homens não tivessem levado aquele paralítico, ele jamais seria curado. Se eles não tivessem acreditado, eles jamais seriam curados. Aqueles 4 homens, eles agiram como o mar da Galileia. Sabe por quê? Sabe qual que é a diferença do mar da Galileia? Que nem é mar, né? Mas enfim, o mar da Galileia e o mar morto. O mar da Galileia, ele recebe águas de vários lugares. E a água que ele recebe, ele redistribui. Passa por ele e vai para outros rios, outros mares. E é por isso que existe vida no mar da Galileia, assim como nos oceanos por aí. E por que o mar morto se chama mar morto? Porque toda a água que ele recebe, ele não distribui. Acaba ali. E é por isso que não pode ter vida, porque não flui água sobre ele. Ele só recebe e não distribui o que ele recebe. Aqueles homens agiram como o mar da Galileia, que não guardaram para si tudo o que receberam. Eles não ouviram falar de Jesus e guardaram para si, mas eles resolveram ajudar o próximo. E todo aquele que ajuda o próximo funciona como o mar da Galileia, que se deixa fluir. Quando a pessoa é um mar morto, ela pensa só em si, ela não caminha, ela não ajuda o outro. Quando eu ajo como aqueles homens, eu ajo como o mar da Galileia. Eu sou alguém em que todos aqueles que passarem por mim vão receber apoio, vão receber ajuda e vão caminhar. O exemplo que eu tiro dessa palavra, para mim e para você, é que nós precisamos ter as atitudes que aqueles homens tiveram. Nós precisamos ser mais como o mar da Galileia e ajudar aos outros. Não guardar para mim, não guardar para nós aquilo que nós recebemos, mas redistribuir, para que outras vidas sejam alcançadas, para que milagres possam acontecer, para que pessoas possam se levantar e andar. Você já imaginou a frustração daquele paralítico se não houvessem 4 pessoas que acreditassem que seria possível ele andar? Será quantas pessoas ainda estão paralisadas porque eu e você ainda não acreditamos que existe um Deus que cura, que liberta, que salva? Quantas vidas ainda não ficaram aprisionadas, paralisadas, porque eu e você ainda não acreditamos nisso? Não tivemos uma atitude de fé? Não dobramos o nosso joelho? Vamos ser mar da Galileia. Chega de ser mar morto. Chega de só absorver aquilo que Cristo tem. Porque o que Ele tem, Ele não tem só para mim. Ele tem para todos nós. E é através de mim, é através de você que isso vai acontecer. Está na hora de acreditar mais. Está na hora de acreditar que é possível. Está na hora de acreditar que outros podem conseguir através de mim e de você. A promessa está. Está na hora de acreditar, igreja. E eu volto a perguntar de novo: qual que é a distância entre a desistência e o milagre? O que está te impedindo
sua vida, filho, é. Começa a analisar as outras possibilidades. Toma sua caminhada, choro acabou. A palavra para a sua vida, filho, é ressuscita. Em nome de Jesus, receba a vida. A promessa está de pé. Gente, a A promessa de Deus palavra para a sua hoje, vida, a mesma. filho, é. Ele não mudou. O Levanta. mesmo Deus que estava ali fazendo milagres, Toma porque era Deus. sua caminhada, Aqui hoje essa noite. chora O mesmo Deus que agiu naquele momento, a está lá na palavra casa para daquela a pessoa sua que você está vida, orando filho, também. é ressuscita. Às vezes a forma de você chegar a Ele que está errada. Nome de Às vezes o Jesus, milagre não aconteceu porque você está no meio da multidão, está na hora de subir a escada. Está na hora de abrir o reinado. Está na hora de você chegar a Deus de outras formas, seja como for. Alcance a Deus através da sua fé. Levanta. Deus, em nome de Jesus. Que nessa noite o Senhor venha nos dar, meu Deus, coragem, atitude, estratégia, sabedoria. Deus, é o que eu peço para a tua igreja essa noite. Para mim, para cada um que está aqui, meu Pai. Abre a nossa mente para que a gente possa entender como nos achegaremos no propósito. Deus, nós estamos num momento de projeto de vida, aonde, Senhor, nós estamos reabrindo sonhos, aonde, Senhor, está brotando no nosso coração sonhos e projetos, e que no decorrer do ano de 2026, Pai, os obstáculos não venham nos impedir de alcançar o propósito, mas que nós possamos, Senhor, realmente ter perseverança, como aqueles homens tiveram, para alcançar tudo aquilo que nós temos buscado, Senhor. E acima de tudo, Senhor, alcançar a tua presença. Porque é só diante de ti que o milagre acontece. É só diante de ti que a cura vem. É só diante de ti que a sabedoria é alcançada. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos capacitar, nos orientar, para que nós venhamos alcançar a ti. Em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, dá uma glória a Deus e aplauda o Senhor.